Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um assunto de fundamental importância. Vamos falar sobre a Ordem de Serviço NR1, norma regulamentadora que trata das disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Todo trabalhador deve ter ciência dos riscos a que está exposto durante sua jornada de trabalho e principalmente saber sobre as medidas de proteção que devem ser adotadas pela empresa e por você, trabalhador. Vamos falar também sobre os direitos e deveres. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Ou seja, não basta cumprir as leis e normas de segurança. A empresa deve fazer com que seus empregados também façam a sua parte. A empresa deve informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Conhecidos como riscos ambientais, os riscos podem ser de ordem física, química, biológica, ergonômica e mecânica. E quando se fala ocupacional, são os riscos da sua função, do seu posto de trabalho. Logo, por mais simples que seja sua atividade, sempre terá algum tipo de risco, em uma intensidade menor ou maior, mas sempre estará presente. Exemplos como lesões por esforços repetitivos, postura incorreta, ruído excessivo e manuseio de produtos químicos existentes nos locais de trabalho. Falando sobre riscos, temos o risco físico, como exemplo ruído, vibrações, calor excessivo, o frio e a umidade. Sobre o risco químico, temos as poeiras, névoas, fumos metálicos, gases e vapores e produtos químicos em geral. O risco biológico. Temos vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Atenção especial à higienização das mãos antes e após a utilização do banheiro. Risco ergonômico. Temos esforços físicos, levantamento e transporte manual de pesos, postura inadequada, movimentos repetitivos, ritmos excessivos, situações causadoras de estresse físico e psicológicos. Ainda sobre o risco mecânico, também conhecido como risco de acidentes, temos as máquinas e equipamentos com proteções inadequadas, ferramentas defeituosas ou inadequadas, risco de choque elétrico, incêndio, explosão, animais peçonhentos, arranjo físico inadequado, entre outras situações de acidentes. Lembrando que as máquinas não possuem sentimentos e que você deve ter total atenção na operação. Agora que falamos um pouco sobre os riscos nos ambientes de trabalho, vamos continuar sobre outros deveres da empresa. As medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir os riscos. Essas medidas devem ser informadas por sua empresa. As placas de sinalização, exaustores, extintores hidrantes, barreiras guarda-corpo, chuveiros lava-óleos, sensores de aproximação, bloqueios diversos e proteção de partes móveis são considerados equipamentos de proteção coletiva. Ajuste ou mudança dos métodos de trabalho, treinamento sobre os procedimentos de segurança para execução dos serviços, controles rigorosos, permissão de trabalhos específicos, inspeção de equipamentos, máquinas e instalações e a capacitação da equipe são as medidas administrativas que a sua empresa deve tomar. A proteção individual dá-se através dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Por exemplo, para o ruído, podemos utilizar o protetor auricular tipo plug ou abafador tipo concha. Para as poeiras, gases e névoas, uma infinidade de máscaras de proteção respiratória existem à disposição dos trabalhadores, uma para cada especificidade. Para a proteção das mãos, devemos considerar se a proteção deve ser para agentes mecânicos, para agentes químicos ou umidade, ou até mesmo para os profissionais que manuseiam ou trabalham
redes energizadas são as luvas isolantes. Para os trabalhos em altura, é obrigatória a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista. Para a proteção dos seus olhos, utilize óculos de proteção. Aos trabalhadores que trabalham em áreas agrícolas, importante proteger-se de animais peçonhentos através das proteções dos membros inferiores. Continuando com os membros inferiores, temos a proteção dos pés, que é de fundamental importância o uso de calçado fechado durante a execução de suas atividades. Botas de borracha para locais encharcados. Proteção da cabeça do colaborador através de capacetes. Aos que trabalham expostos ao sol, protetor solar e touca árabe. Para atividades em que não possam ser utilizadas as luvas de proteção, utiliza-se luva química. Para atividades de solda, luvas de raspa de proteção, avental de raspa, mangotes, perneiras de raspa, além do escudo de proteção às radiações aos olhos do soldador. Em atividades com umidade e produtos químicos, recomenda-se também a utilização de aventais impermeáveis. Continuando com os deveres das empresas, as empresas devem apresentar os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. Qualquer dúvida, consulte o médico durante sua consulta. O resultado das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho também devem ser divulgados aos trabalhadores. A empresa deve elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores sobre os riscos a que ele está exposto e as regras da empresa. As ordens de serviço são as regras da empresa voltadas às questões de segurança e higiene ocupacional. São documentos que mostram a você sobre todos os cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. As empresas irão fazer isso através dos treinamentos, por isso é de fundamental importância a sua participação. A empresa deve permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. A empresa deve determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Todo acidente de trabalho, incluindo acidentes de trajeto e as doenças relacionadas ao trabalho, devem ser comunicados imediatamente à empresa através do seu superior ou do RH da empresa. É muito importante que seja realizada a abertura da comunicação de acidente de trabalho, CAT, e a investigação das causas de acidentes e doenças, para que não tenham novas ocorrências. A empresa deve disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à saúde e segurança no trabalho. As empresas devem sempre atender às solicitações e disponibilizar as informações relativas aos riscos dos locais de trabalho, os levantamentos realizados, as máquinas existentes na empresa, quantidade de afastamentos por acidentes e doenças decorrentes do trabalho, prontuário dos trabalhadores, existência do ASO, atestado de saúde ocupacional, para comprovar a aptidão dos colaboradores, entre outros documentos. A empresa deve implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de risco, minimização dos controles dos fatores de risco com a adoção dos EPCs, minimização do controle de riscos com a adoção de medidas administrativas, além da adoção das proteções individuais através do EPI. As medidas de proteção de todas as ordens devem ter a participação de todos envolvidos nas atividades. Já que falamos aqui dos direitos e deveres das empresas, agora vamos falar um pouquinho sobre o que compete a você, trabalhador. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pela empresa.
Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras. Colaborar com a organização da aplicação de normas regulamentadoras, lembrando que é terminante proibido brincar durante o trabalho, devido ao risco de acidentes. É obrigatório a utilização do equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento desses deveres. Lembrando que a empresa pode adotar medidas administrativas aplicando advertência verbal, advertência escrita, suspensão e, em último caso, uma demissão por justa causa. A seguir veremos as regras de segurança que devemos seguir para que tenhamos um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos. Todos os colaboradores, em todos os níveis e funções, deverão cumprir rigorosamente instruções e regulamentos de saúde e segurança no trabalho estabelecidas pelo empregador. Compete aos empregados comunicar imediatamente ao setor de segurança e saúde no trabalho quaisquer situações de risco que possam comprometer a saúde e segurança do trabalho ou integridade física de qualquer trabalhador. Comunicar imediatamente ao setor de pessoal ou RH em caso de acidentes, com ou sem afastamento, para que sejam adotados os procedimentos necessários. O uso do equipamento de proteção individual é obrigatório, então não temos a opção de usar se quisermos. É obrigatório, então devemos cumprir o uso. Aliás, o EPI serve como uma barreira de proteção entre o trabalhador e um eventual risco de acidente ou risco de doença. O EPI deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina, cabendo ao colaborador indenizar seu custo ao empregador em caso de extravio ou dano por utilização indevida. A fiscalização do uso do EPI compete ao empregador que, constatando sua não utilização, fará a comunicação ao responsável pelo setor de trabalho. Os colaboradores deverão seguir as instruções de saúde e segurança emitidas pelo competente, observando durante a jornada de trabalho atos, ações e situações que possam gerar acidentes, cabendo ao responsável pelo seu setor de trabalho orientá-lo permanentemente durante o horário de serviço para seu cumprimento. Os colaboradores ficam cientes da obrigatoriedade de atender a convocação escrita, emitida pelo médico do trabalho, que fixará dia e hora para a realização do seu exame ocupacional, que pode ser de ordem admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional, conforme cada caso. Um dos maiores motivadores e causas de acidentes em empresas voltados a incêndios e explosões é o cigarro. Portanto, é extremamente proibido fumar dentro das dependências da empresa. Outro item de suma importância: é extremamente proibido realizar serviços em eletricidade sem que tenha autorização e competência para esta função. É proibido o uso de adornos. Não utilize relógios, pulseiras, brincos, até mesmo cabelo solto em atividades nas áreas produtivas devido ao risco de acidentes. Respeite e obedeça às orientações dadas através dos membros da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Toda atividade em máquinas e equipamentos deve ser realizada por pessoas competentes e as mesmas sempre devem estar desligadas. Mantenha as proteções das máquinas e saiba como utilizar os equipamentos de combate ao incêndio. Utilize os locais apropriados para tomar suas refeições. Lembre-se, é obrigatório a utilização de calçado fechado dentro dos setores de trabalho. As principais consequências de acidentes envolvendo os pés são luxações, torções, escoriações, cortes, fraturas, esmagamentos, amputações, entre outros.
Mantenha a concentração no seu local de trabalho. E por fim, é extremamente proibido o uso de celular particular em horário de expediente de trabalho, a não ser aquelas funções que demandam a utilização de celular devido ao trabalho, pessoal da administração, vendas, entre outros. Mantenha sempre a sua atenção e assim evitará os acidentes de trabalho. Muito obrigado.